Bom dia a todos, começando, então estou gravando aqui, gravando a nossa aula. Hoje a aula vai ser mais rápida, vou ter mais uma apresentação de como a gente vai abordar esses vídeos, essa sequência de vídeos que a gente vai ver, né? Sem deixar para depois, mas seguindo os passos para a gente poder fazer um debate legal no final de cada bloco de tema, né? A gente vai ter blocos de temas. Eu vou tentar, com vídeos, fazer a prática e mostrar para vocês. Vamos começar aqui, então. A gente vai falar, então, de agora em diante, a gente vai trabalhar com ciência na prática. Nossas primeiras 3 aulas foram bastante teóricas e agora a gente vai pegar essa teoria e vamos ver exemplos práticos, né? Como se manifesta, como aplicar, que orientações seguir. Será que essas práticas estão seguindo essas orientações que a gente discutiu? Eu quero que vocês consigam fazer esse link, né? Fazer essa ponte entre as discussões que a gente fez, entre a legislação que a gente tem. A gente vai estar o tempo todo vendo a legislação. Eu vou sempre mostrar a legislação, né? Que agora é a BNCC. Então, eu quero que vocês comparem com a BNCC, que vocês comparem com as orientações que a gente está tendo. Se vocês pensem na ideia de uma educação que pensa no contexto da criança, que pensa na criança como protagonista, a criança ativa, uma aprendizagem criativa, né? A gente vai ter essa ideia lá, seguindo lá mais ou menos a ideia do Mitchell, quando for possível. Quando for possível, a gente seguir aquela espiral de Mitchell. Mas se não conseguimos chegar na espiral de Mitchell, a gente consiga algumas características interessantes da aprendizagem criativa do Mitchell. Vamos lá. Então, nas atividades, são só 8 páginas, porque a ideia aqui é só a gente fazer um começo, uma apresentação do que a gente vai discutir. Então, vamos lá. Pulou? Não. Nas atividades práticas. Essa aqui, eu só coloquei aqui um rascunho, tá, gente? Vocês devem ter isso. Vocês, como profissionais, como professores, devem ter as orientações de vocês devem ter os rabiscos de vocês, o bloco de nota de vocês, para que quando vocês vão pensar numa aula, vocês olhem para esse bloco de nota e digam, que caminhos que eu tenho que seguir? E se pensar em coisa nova, anota também nesse bloco. Viu coisa nova? Anota, para você seguir uma linha coerente no seu trabalho, né, na sua profissão. É bom que a gente seja coerente na vida, né? Embora a gente está num momento aí de vendo tantas incoerências aí na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas a gente tem que tentar seguir uma vida profissional coerente. Então, esse aí é só um rascunho, eu mesmo poderia acrescentar várias coisas aí, mas para vocês começarem com o bloco de nota de vocês, nas minhas atividades práticas, o que eu vou levar em consideração? Por exemplo, o ensino de ciência deve promover situações nas quais os alunos possam fazer a definição do problema, né? Levantamento, análise e representação. Então, tem que ter essas partes para o aluno, tem que ter esses blocos. Aí, o que é levantamento para você? O que é análise? O que é representação? Só com esses 2 tópicos, você vai fugir um pouco da aula tradicional, né? A aula tradicional, o professor define, às vezes nem define, já sai atropelando com conteúdo, mas fazer levantamento, análise e representação. Comunicação e intervenção. Então, tem que ter comunicação dos alunos. Os alunos têm que se colocar, têm que se comunicar. Intervenção, experimentar, os alunos precisam experimentar. Então, aí só algumas, calma aí, gente, meu filho Pedro aqui querendo falar comigo. Então, algumas orientações do seu bloco de notas. Acho que você pode ampliar isso daí, colocar várias observações, tenha o seu bloco de notas. Seja esse profissional que você quer. Então, ensino de sistema solar. Esse ensino que a gente vai começar. Então,
Então, vamos lá. A gente, então, vai ter várias atividades de ciência na prática que a gente vai ver. Nessas práticas, a gente vai trabalhar muitos conteúdos e muitas habilidades que são indicadas para o desenvolvimento da criança, né, na BNCC. E outras habilidades que a gente considerar importante seguindo a nossa abordagem de aprendizagem criativa, de metodologias ativas e de um ensino com o estudante como protagonista e buscando que ele seja capaz de tomar decisões e tomar decisões e agir, né, e atuar como protagonista no ensino. Então, a gente vai começar com o ensino do sistema solar. O sistema solar ele é abordado, a BNCC ela aborda a astronomia, e o sistema solar, a Terra, a BNCC vai ter vários tópicos lá, né, várias partes da BNCC, vamos chamar de parte, que vão discutir esses temas. E, então, é importante que a gente possa trabalhar com isso. O que eu coloquei para vocês, lá eu vou colocar alguns materiais, alguns textos, alguns artigos que eu considero importantes para vocês lerem, para vocês assistirem, para vocês lerem. Eu coloquei um vídeo da Nova Escola, de uma professora falando de uma prática sua, uma prática bem bacana. Se eu não me engano, ela está falando do eclipse, ela faz também com papel, dá um pouquinho de trabalho, mas é interessante, dá para fazer em grupo, bem bacana. E eu coloquei um texto, um artigo, pessoal da Unesp, que fala sobre erros conceituais no ensino de astronomia. Esse ensino de ciência, agora não lembro se é só sobre astronomia ou se é ciência no geral. Mas esse artigo é muito importante para vocês lerem. Esse artigo ele traz muitos erros que são comuns no ensino. E ele relaciona isso com o livro didático. Ele mostra que o livro didático é, naquele momento, 2003, o principal recurso para os professores prepararem suas aulas. E, baseado nisso, ele faz uma análise desses livros didáticos, dos erros encontrados nesses livros didáticos e os erros conceituais que muitos professores e estudantes apresentam, alguns relacionados a esses erros nesses livros didáticos. Então, é muito interessante ver isso, porque é bom que a gente aprenda com os erros também, né? Até porque tem erros que você nem sabe que é erro, você acha que está mandando bem, você acha que teve uma grande ideia, quando, na verdade, você pode estar prejudicando o desenvolvimento daquela criança. Lembra que a criança, além de ter a sua própria vida, suas próprias curiosidades, seus filmes, né, sua música, que ele vai confrontar com o que você está apresentando para ele ali, o que você está discutindo com ele ali, tem duas outras questões. Uma é a própria experiência que pode apresentar incoerência se tiver erros conceituais, e aí apresentar incoerências que vai dificultar o entendimento e a construção do conhecimento do seu aluno. Então, um problema esse é um outro problema, né? Você ter erros conceituais, você dificulta que aquilo fique claro para você e principalmente para o estudante, que ele consiga fazer uma relação legal. E até porque ele consiga relacionar com o que ele vê nos filmes que ele assiste, nos desenhos animados. Tem desenho animado pra caramba tratando de ciência, né, tratando de astronomia. E aí é importante perceber que existem erros que são muito repetidos e a gente tem que evitar esses erros. E existem outros recursos. Hoje não é só o livro didático, né? Hoje, se em 2003 talvez fosse a maior parte dos professores buscassem um livro didático para poder preparar seu plano de aula, hoje a gente sabe que tem gente que não pega livro didático. Que outros recursos existem? E para apresentar isso para vocês, eu poderia até gravar aqui, ficar gravando aqui meio que improvisado com vocês. Talvez ficasse legalzinho, mas não ficaria tão bom quanto esse curso que eu fiz com a PAI. Esse curso que eu fiz para a PAI me contratou para desenvolver esse material,
ele está bem dentro do que a gente está discutindo, do que a gente quer apresentar. Eles me contrataram justamente para trabalhar o sistema solar com para professores do ensino fundamental, anos iniciais. Então, que é a abordagem que o foco que a gente está tendo aqui. E esses vídeos foram desenvolvidos junto com os produtores da PAI. Eu fiz várias versões de texto, fomos aprimorando, fui discutindo com eles, especialistas, uma doutora em educação me orientou para poder construir esse trabalho. Então, ele está bem bacana e teve toda uma produção, tem uma empresa, teve um estúdio, teve toda uma produção de audiovisual que a gente não conseguiria reproduzir aqui. Então, a gente tem essa vantagem ao apresentar esse vídeo para vocês. Então, ao invés de eu ficar falando aqui, mostrando imagem, vocês vão ver esse vídeo que está bem melhor acabadinho, está bem acabadinho. Mas, lógico que se vocês encontrarem incoerências, problemas lá, a gente discute aqui. É sempre bom que vocês alertem. Esse curso ele foi desenvolvido para a PAI, foi um contrato que eu fiz com ele, então eles têm todos os direitos autorais. A PAI é a Associação de Professores do Estado do Rio de Janeiro. E aí, professores públicos, se vocês são filiados à PAI, são associados à PAI, ou tem algum parente que é afiliado, uma mãe, um pai, um tia, vocês podem entrar lá na PAI e procurar esse curso. Vocês vão procurar esse curso ele está completo lá, ainda tem materiais, tem materiais complementares que eu indico. Nesse curso que eu estou dando para vocês aqui, eu estou apresentando materiais complementares também, mas são outros. De repente eu vou citar alguns lá no vídeo que eu não estou dando para vocês aqui, porque, embora seja parecido, o grupo é outro e a abordagem é um pouco diferente. Mas, então, eu vou apresentar recursos para vocês, até porque vocês são estudantes ainda, então precisa de algumas coisas com mais fundamentação. Lá eu não indico artigo, por exemplo. São professores que estão na prática. Mas quem quiser ver lá, entrar lá na PAI e procurar esse curso para assistir. Bom, se alguém quiser, pode me interromper a qualquer momento. Vocês lembram disso, né? Então, esse curso, a PAI ela tem os direitos autorais desse curso. Então, o que acontece? Eu não posso colocar esses vídeos no YouTube, mas no contrato eu tenho o direito de trabalhar com eles nas minhas aulas. Então, eu só vou colocar os vídeos para vocês no sistema interno aqui. Vocês não podem, por exemplo, publicar e colocar no YouTube, essas coisas não pode fazer, tá? Porque são vídeos, mas eu tenho o direito para poder trabalhar nas minhas aulas com eles. Então é isso, vamos discutir o sistema solar, erros conceituais, atenções que a gente tem que ter, curiosidades, vamos trabalhar o conteúdo, tá bom? Agora, quando você estiver trabalhando dessa forma, tentando que o estudante seja autônomo, que o estudante seja participativo, que você vai trabalhar diretamente com práticas, eu recomendo trabalhar com práticas no ensino fundamental. Aí você pensa, mas eu vou fazer uma prática para cada dia. Não, você pode pensar em práticas maiores, sequências didáticas, que você tem que desenvolver uma parte cada dia. Então, tem práticas que você vai fazer num dia só, que são rápidas, e tem práticas que vão pegar um conteúdo mais amplo, né, um tema mais amplo, e você pode dividir aquilo ali em 3, 4 aulas, tá, com uma culminância bacana. Eu vou mostrar para vocês também, no final dessa sequência do sistema solar, se não me engano, vamos ter 3 semanas de sistema solar. E 3 ou 4, não lembro. E aí, no final, a gente vai vou mostrar a prática para vocês, vou mostrar a culminância do trabalho feito na escola, e também vamos fazer toda uma análise, tá? A gente vai deixar para fazer o debate sobre o sistema solar, sobre o que a gente viu aqui, no final do curso do sistema solar. Então, agora próxima aula, eu vou apresentar mais 2 vídeos, na outra, outros 2 vídeos com
com material complementar para a gente discutir mais amplamente no final. Então, vocês precisam fazer anotações, ler tudo, porque chegar no final desse bloco do sistema solar, a gente vai discutir isso, a gente vai ter uma avaliação sobre isso. E como lidar com as minhas ignorâncias? Essa é uma questão muito importante, porque o professor, a professora, uma questão importante é que fica com medo, às vezes, de trabalhar esses temas. Trabalhando com práticas, isso vai te tirar um pouco esse temor. Você vai estar com foco ali, utilizando a prática como um caminho, e não você ali centrado, ali, falando. Então, você não precisa ficar com medo de ter ignorância no tema. Você não é um cientista, você não é um pesquisador de ciência, um doutor em ciência, você aprendeu pedagogia, se dedicou muito a letras. Agora, por conta disso, você não vai trabalhar esses tópicos? Não é bem assim, você tem que trabalhar. Você viu, a gente viu e vai ver de novo que existe uma carga horária ampla para ensinar ciência no ensino fundamental. Você tem que trabalhar. O problema que a gente tem em algumas prefeituras do Rio é que não contratam professores de física e de química, por exemplo, para poder ensinar ciência em alguns municípios. E aí contrata professor de biologia. Isso aí estou falando lá dos anos finais do ensino fundamental. Os professores de biologia focam muito nas partes biológicas e não dão muita atenção para a parte de física e química. E aí o que acontece? Quando fala rapidamente de sistema solar com muitos erros conceituais. Isso é muito comum. Estou falando estatisticamente, gente, que é muito comum. Então, mas vocês precisam trabalhar isso. Como vocês viram, veremos novamente, tem que trabalhar isso já nos anos iniciais. Tem que plantar essa sementinha. O nosso ensino de ciência está mal, ele precisa ser melhorado, mas não dá para o estudante chegar no ensino médio para poder começar a trabalhar ciência. Ele tem que começar a ver isso já no ensino fundamental, até para a sua própria formação como cidadão. A gente viu na outra aula por que isso é importante. Então, como lidar com essa questão? Como lidar com a questão, eu não domino esse tema todo, ficar com medo de trabalhar o tema? Primeiro, as práticas vão ajudar muito. E o segundo, incentivar um ensino investigativo. Quando você bota prática, você está mostrando que o ensino é investigativo. Você está utilizando uma prática para tentar entender alguma coisa com eles. Ao invés de você sentar lá, você aparecer lá na frente do quadro como o grande gênio, né, um grande senhor do saber, senhora do saber, que vai esclarecer tudo. Essa abordagem é ruim. Né? Você pode ter inseguranças mesmo se você confiar muito na ideia de transferência de conhecimento. Para isso, você tem que ter muito domínio. Então, se você trabalha com ensino investigativo, isso muda tudo. Vamos ver aqui. Então, para trabalhar com ciência, o professor precisa saber o que ensinar. A gente está vendo isso, a gente viu no numerário, a gente vai ver novamente agora. Né, você pode se basear só pela BNCC ou ampliar para a abordagem e para os interesses e objetivos que nós temos, e de acordo com suas notas lá também. Por que ensinar? Nós também discutimos isso, temos um vídeo, por que ensinar ciência? Por que é preciso ou necessário ensinar ciência? A gente discutiu bem isso, espero que esteja bem claro para vocês, né? Deu 1 hora de aula, não dá para a gente voltar a falar nisso aqui. Respeitar a experiência e contexto dos alunos. Não quer dizer que você vai respeitar erros conceituais, que você vai respeitar o sujeito confundiários com bugalhos, querer achar que a sua religião vai competir com a sua ciência ou vice-versa. Não. São campos do saber diferentes, são campos da vida diferentes. Eu não vou substituir o meu preparo físico por um ensino de ciências. Então, eu não vou substituir, são campos do saber diferentes, são campos da nossa vida diferentes. Então, você precisa respeitar a experiência e contexto dos alunos, sempre. Tentar, a partir disso, dialogar com ele.
mostrar a diferença da área de saber, mostrar como que dali ele pode chegar no que você está querendo discutir, tentar pedir para ele mostrar aquilo na prática que você está fazendo. Então, você tem que respeitar dessa forma. Tá? É dessa forma que eu estou falando aqui o respeito, mas você tem que ser duro com fake news, tem que ser duro com confusões que possam ter interesses complicados, duros com caminhos muito equivocados e comprovadamente equivocados do pensar a ciência, mas, ao mesmo tempo, você tem que respeitar a experiência dele e tentar, a partir da experiência dele, mostrar. O aluno insistiu. Mas dá para fazer, tá? Como que a gente faz? Vamos lá, nessa prática aí, como que a gente acrescentaria isso? Não teria nessa que você está falando tais e tais problemas? De que forma que você implementaria isso? Como que você compara com o que a gente está fazendo aqui? Dá para a gente fazer uma experiência disso? Então, isso que é o respeitar, não é o aceitar incoerências ou equívocos, né, que podem prejudicar o desenvolvimento da sua construção, né, do saber. Então, tornar o ensino significativo para o estudante dessa escola. Então, isso aqui tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. O respeitar a experiência do aluno é tornar o ensino significativo. Você está numa escola muito religiosa, um exemplo. Por que não partir daquilo que eles estudam muito, né, e tentar, a partir daí, você tornar o ensino daquela prática significativa, fazendo uma ponte com o que ele estuda ali, mostrando que são áreas diferentes. Você está numa escola militar, por que não, a partir do que ele pensa, do que ele sonha, do que ele imagina que seja o militarismo, porque a partir daí ver como que entra a ciência e como adaptar a sua prática para aquelas características. Está numa escola, por exemplo, eu fiz uma live, não sei se vocês assistiram, com uma professora da Unifesp, que tem atividade numa escola, numa comunidade em Santos, que é a maior comunidade em palafita do Brasil. E aí, o que eles fazem lá? A comunidade fica toda em cima do rio, né? Em cima da água. Então, eles fazem a ciência voltada para o oceano. Assim, eles discutem a ciência do oceano. Então, você está respeitando e utilizando o contexto. Porque a ideia do respeitar é isso, é o tornar significativo. Não é chegar lá, mas se você acha que se você soltar balão aqui vai melhorar a qualidade do ar, então você está certo. Não é isso. É utilizar o contexto dessa criança, o contexto dessa comunidade. Só alguém ligou o microfone aí? Alguém quer falar? Fala, Isabela. Professor, falando sobre incentivar o ensino investigativo, fugindo um pouco das ciências, eu quero compartilhar uma situação que aconteceu essa semana. Eu peguei uma prova essa semana, era de produção textual. E a redação pedia para o aluno fazer um relato histórico sobre a origem do álcool em gel. E as instruções que tinham crie um nome para um personagem que criou e uma empresa. E eu estava pensando assim, gente, mas o que o aluno vai fazer com esse relato, com essa criação? Eu acho que, assim, que para incentivar o ensino investigativo, se quer falar de álcool em gel, vamos escrever o álcool em gel ficou caro no início da pandemia, porque o álcool em gel sumiu das prateleiras das farmácias, dos mercados, de tudo. E eu acho que o ensino investigativo seria isso, porque você escrever, criar uma coisa assim, aleatória, não leva a nada. Alguém quer comentar a fala da Isabelle, gente? E aí, alguém quer dar outro exemplo, aproveitar essa parada aqui para comentar o que ela falou, comparar? Paola falou que é verdade, concorda com ela? Eu também acho que é verdade, tá? Eu concordo também. Mais alguém quer falar? Eu, no estágio, vi muitas práticas aleatórias. Porque você tem práticas que você faz para trabalhar o conteúdo que está previsto no programa. Vocês não vão conseguir fugir disso também não, tá?
independente da escola que vocês forem, vocês têm um programa. Eu acho que a gente tem que lutar com as coordenações pedagógicas para não ficar preso, muito preso a esse programa, mas, ao mesmo tempo, você não pode ignorar. Vão ter práticas que você vai fazer para obedecer o programa, para obedecer a BNCC. Mas é fundamental que o ensino investigativo seja, sim, relacionado à realidade. Aí você pode utilizar um estudo de caso, como isso que você falou agora, um ensino por resolução de problemas, tem a ver também com essa questão do álcool gel. Essa prática do sistema solar, a gente vai estar trabalhando, vai estar preocupado mais com o conteúdo, com alguns conteúdos específicos do sistema solar. Mas quando a gente vê outra... Não, nem tanto, né? Depois vocês vão ver o projeto que eu desenvolvi no final, do Isabelle, você vai ver que ele está bem coerente com essa ideia que você está falando. A gente vai discutir depois, o sistema solar é o início, mas depois a gente começa a falar de como explorar o sistema solar. E a gente fala do que recurso que a gente usa para explorar o sistema solar, o foguete. Aí, a partir do foguete, a gente faz toda a gente faz um estudo sobre a evolução dos foguetes, como que surgiu, como que está relacionado com o desenvolvimento das tecnologias no país, no mundo, como está relacionado... A gente começa lá, para você ter ideia, a gente começa lá com a discussão sobre a guerra... Como é que é a guerra que veio depois da Segunda Guerra Mundial? Guerra Fria. E isso trabalha-se com crianças também, tá? Pelo menos aspectos gerais. Então, concordo plenamente com você. Então, o professor precisa saber o que ensinar, por que ensinar, respeitar, tornando o ensino significativo para o estudante dessa escola, você trabalhar fazendo essas abordagens que a Isabelle falou, ou por que o álcool gel subiu o preço? Por que apareceu na entrada passou a aparecer na entrada dos supermercados? Por que tem agora álcool em gel com fraude, né? Então, tudo isso torna significativo, sim. O estudante, você trabalha isso com ele, ele vai entrar no mercado, a primeira coisa que ele vai ver é esse material, o álcool em gel. E aí, essas questões que você está discutindo vão se tornar práticas para ele. Ele vai colocar em frente, ele vai pegar a bula, vai ler, vai comentar com alguém, porque o estudante gosta de desafio, gosta de novidades também. Então, eu acho que é fundamental. Então, outra questão que a gente tem que se preocupar ao preparar as aulas, utilizar uma metodologia ativa e incentivar a pesquisa, como acabou de falar a Isabelle, né? O que a Isabelle falou, né, Isabelle? É incentivar a pesquisa, não é isso? Isso mesmo, professor. Agora, a gente vai ver aqui as unidades da BNCC. A unidade da BNCC que a gente tem para o ensino de ciências da natureza é matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. Aqui, eu espero que vocês já tenham tido uma leitura da BNCC e continuem lendo. Essa vai ser uma grande vantagem para vocês em relação aos outros professores, quando vocês terminarem a faculdade, vocês estarem com a BNCC fresquinha aí para uma entrevista de emprego, sabendo criticar, analisar, elogiar a BNCC, né? Fazer críticas contundentes, e você vai pegar coordenadores pedagógicos que leram e que estudaram. Se você vier com uma coisinha razoável e repetindo o que as pessoas falam, você vai ficar mal nessa entrevista. Aí que faz a diferença. Então, espero que vocês estejam se aprofundando na BNCC, e uma das coisas que a gente vê é essa questão dos blocos que a BNCC criou para o ensino de ciências no ensino fundamental. O bloco é dividido em blocos, né, os tópicos de que se acha importante para a criança desenvolver para poder fazer as suas aprendizagens essenciais, dividiu em 3 blocos: matérias e energia, vida e evolução, terra e universo. Então, aqui vocês já podem pensar, poxa, será que são só esses blocos para o ensino das ciências da natureza? Será que deveria ter um outro bloco? Será que essa matéria e energia deveria ser dividida em 2 blocos? Vida e evolução, não é muita coisa para um bloco só? Não ficaria melhor subdividir isso aí? Terra e universo.
Ou, por que não fazer um bloco só? Então, coisas que vocês têm que começar a pensar como vocês distribuiriam isso daí. Ou se essa divisão tá bacana e dá para trabalhar. Também não adianta, eu acho que não, mas tá bom, não adianta, você tem que fazer suas anotações, que ao fazer suas anotações você vai ter argumentos para dizer se poderia dividir em outros blocos, mas assim dá para trabalhar bem, ou se seria realmente importante você enfatizar outro bloco ou não. É uma discussão sua, tá? Como utilizar os vídeos que eu vou passar para vocês? Vocês precisam anotar tudo que for preciso e necessário. Tudo que você... Nossa, isso é bem interessante. Anota. Anota, comenta com outros. Olha só, você sabia de tal coisa? Comenta com as crianças que vocês tiverem. Não preparou nenhuma aula de ciências, está trabalhando lá com português. Mas comenta com os estudantes. Vocês sabiam tal coisa? Porque aí isso se torna mais real para você, mais prático. Porque a astronomia é muito ampla. Eu não sou astrônomo, mas eu sou físico, então tem um pouco mais de proximidade com a ciência. Mas eu aprendo o tempo todo. Às vezes eu paro, fico assistindo alguns programas interessantes, alguns canais. Então vocês precisam anotar para que isso comece a ficar claro para vocês e vocês percebam que aquilo ali é uma pedrinha que você está colocando que você vai conectar com outras coisas. E você vai aumentando o seu conhecimento também. Anota, não trate como mais uma coisa. É algo que está diretamente relacionado ao seu trabalho. Coloque isso na sua cabeça. O sistema solar faz parte do seu trabalho. O ideal é que você veja esse vídeo 3, 4 vezes e anote tudo. Né? Hoje você vai ser um profissional da educação. E você tem que dar muito tempo, principalmente para aquele campo que você sabe que você não vai estudar muito depois. Terminou esse curso de ciências aqui, quando que você vai trabalhar ciências de novo? Quando que você vai ter outra disciplina de ciência? Então, dê bastante dedicação a esses vídeos, faça todas as anotações, coloque comentários lá, faça pergunta, faça críticas, não tem problema fazer crítica, eu não tenho medo de crítica, me fazem crescer. Atenção aos cuidados. Existem alguns cuidados, uns quadros que eu chamo de cuidados. Esses são para poder pegar em muitos erros conceituais que a gente encontra por aí. Então, esses cuidados são para vocês evitarem deslizes, para não prejudicar a sua prática, porque se você não tomar cuidado com os cuidados, você vai fazer a prática e aí você pode se enrolar. Você pode se enrolar, porque você pode seguir um caminho incoerente. Aí, se você não tomou aquele cuidado, sei lá, botou Marte maior do que Júpiter, um exemplozinho. Aí, no meio da sua prática, você pode ficar perdido. Caramba, uma estudante nota isso e caramba, e agora? Então, isso não tem nada a ver com o fato de não conhecer, tá? Por exemplo, um aluno fala, professora, mas por que Júpiter não é redondo? Você não tem que ficar desesperado por não saber isso. Pelo contrário, vamos pesquisar isso, vamos saber. Você não pesquisa e traz para a gente na semana que vem. Ou vamos ver, vamos ao computador. Então, é incentivar a pesquisa. Não precisa ficar preocupado da sua prática o estudante falar de coisa que você não sabe. E deixa claro para ele que existem profissionais que pesquisam isso a vida toda. A gente pode procurar astrônomo, pode anotar essas dúvidas e reservar, falar para eles, vamos anotar essas dúvidas para conversar com o astrônomo, reservar para você fazer uma live com o astrônomo, ou participar de uma live com os alunos, ou ir ao museu de astronomia. Tá? Mais para frente, um dos vídeos eu vou falar sobre visitas técnicas, espaços, e vou citar o Museu de Astronomia. Então fique atento, lá na frente, acho que na penúltima aula sobre sistema solar, a gente vai trabalhar isso. Porque é o sistema solar que a gente está com foco, mas tem outros contextos importantes que estão nesses vídeos, como esse, como planejar, organizar e conduzir uma visita a um espaço museal, por exemplo. Analisar o conteúdo e as práticas em relação a efetivar as práticas. Gente, é muito interessante que você pratique. Porque uma coisa é você assistir, principalmente tratando de ciência, que não é uma área que você está discutindo o tempo todo. Uma coisa é você assistir, outra coisa é você praticar. E você sabe que ciência, muitas vezes, você tem que encontrar um resultado. Então, coloque em prática. Falei lá, vamos fazer um sistema solar com o corpo das crianças.
junta umas crianças lá e faz. As crianças vão adorar, você vai ver. Me conte pra gente como que foi o resultado. Sempre conte. Ah, eu fiz essa prática aqui e aconteceu isso e aquilo. Poxa, teve uma criança que perguntou uma coisa que me pegou de surpresa, não planejei isso. Ou, teve declaração muito bonita de quem participou. Faça, pratique, coloque em prática. Eu vou deixar sempre tempo para você praticar. Agora, por exemplo, eu vou terminar a nossa aula daqui a uns 10 a 15 minutos. E aí você vai ter ainda 1 hora, né, que essa aula vai ter meio-dia. Deixa eu ver a fala da Paula aqui. Trazer essa reflexão crítica é pouco explorada pelos professores dentro dos conteúdos curriculares. Verdade, Paula. Então, você vai ter 1 hora ainda para você colocar isso em prática. Leve muito a sério o curso, gente. Coloque em prática. Até porque depois a gente vai fazer análises também baseado nas práticas. Então, é bom que você tenha colocado, tenha feito, não tenha conseguido e coloque a sua angústia lá. Mas no vídeo parece muito fácil, mas quando eu fui fazer, deu tal e tal zebra. Coloque isso lá para a gente discutir. E comentem as postagens dos colegas também. Como a Ana fez aqui com comentário... Acho que foi da Amanda, não lembro agora. Análise. Pense em novas propostas coerentes com a aprendizagem criativa. Aprendizagem criativa, STEAM Education, movimento maker. Se vocês utilizarem essas abordagens que a gente pegou como principais aqui, você vai estar bem antenado, você vai estar bem atualizado, você vai fazer aulas muito, muito dinâmicas. Então, se você pensar em atividade aprendizagem criativa, ensino maker, STEAM Education, você vai estar fazendo, eu te garanto que você vai estar fazendo um bom trabalho. E você tem que poder começar a pensar nas suas. Tem que poder ver uma prática e, mas se a escola for essa, eu vou mudar esse contexto, eu vou acrescentar isso aqui, eu vou tirar isso aqui. Se eu for trabalhar com criança, eu não vai dar tempo de falar de todos o ensino básico. Mas essas atividades que eu estou falando aqui, vocês podem ir lá nas unidades do ensino para crianças pequenas, que vocês vão ver que podem fazer ponte com o que a gente está trabalhando aqui, simplificando, ou pegando um aspecto só da prática. Se você for no ensino médio, você pode trabalhar algumas coisas que a gente está falando aqui, nem que seja como uma introdução ao tema, como uma prática do tema. Você torna mais criativa a sua aula, mais ativa a sua aula. Então, o ensino médio não tem que perder essa criatividade, essa atividade, ele tem que manter. Então, você pode até mesmo praticar no ensino fundamental com eles, praticar nos anos finais, praticar no ensino médio, porque cada momento vai ter a sua abordagem, o seu aprofundamento. Tá? Faça críticas à BNCC, sempre que achar necessário, não tema. Se você colocar aqui no grupo, é interessante porque você vai ter várias pessoas analisando essa crítica. Aí, eu estou com uma crítica aqui para o BNCC, mas eu não sei se é bacana. Coloca no grupo. Você é estudante ainda, você tem a oportunidade de falar besteira, de falar errado. O bom de ser estudante é isso. Isso se você achar que é besteira, né? Porque você bota lá e vamos ver o que o pessoal fala. Eu faço vários cursos, eu estou com uma dúvida, eu faço isso. Às vezes o professor fala que essa dúvida é besteira, né? O professor não fala assim, o professor nunca vai falar isso de você, mas ele responde de uma forma que mostra que você precisa estudar um pouco mais. Eu preciso estudar um pouco mais. Eu faço os cursos de várias coisas, gente, de várias coisas. Verifique o que deveria ter sido acrescentado nas habilidades. Também tem críticas que fazem o professor repensar também, tá? E repensar e mudar alguma coisa. Então, verifique o que deveria ter sido acrescentado nas habilidades da BNCC. Eu tenho algumas críticas que eu não vou falar aqui para vocês delas, mas vou indicar algumas coisas que eu acho que poderiam mudar. Retiraria ou reorganizaria algo da BNCC? Vamos agora ver, então, para finalizar, vamos ver aqui vamos na BNCC. Vamos lá na BNCC e ver algumas habilidades. Vamos entrar, coisas, né? Aqui. Então, aqui, ó, BNCC, mais uma vez, você pode
esse site aqui é do Ministério vocês podem utilizar a consulta da NCC em forma de planilha, baixar a planilha, podem baixar em PDF, eu recomendo baixar todos, mas quando querem acessar uma forma bem interativa e bacana, pode usar aqui no navegador mesmo. Aí tem a introdução, para quem ainda não leu, a estrutura para entender onde encontrar as coisas, aí tem a etapa da educação infantil, a etapa do ensino fundamental, que é que nós estamos. Nós já vimos isso, mas eu estou mostrando de novo. Aí aqui tem as áreas, linguagens, matemática, ciência da natureza, humanas, ensino religioso. Vamos aqui na nossa ciência da natureza, e que tem ciência, as áreas da ciência. Aqui ela vai falar, aqui o documento vai falar do letramento científico, que a gente já discutiu, né, a importância dele, ou seja, vai estar falando do o que é ciência, o porquê ensinar ciência. Aqui vai ser toda essa discussão, por que ensinar ciências, né? E a estrutura, né, do seu trabalho com ciência também está aqui. E uma parte fundamental, para fazer uma entrevista de emprego, tem que saber isso aqui, as competências específicas do ensino de ciência. Então, para você não ter que, quando for para a entrevista de emprego ou fazer um concurso, ter que ler toda a BNCC de uma vez, se dedique agora a entender bem essas competências específicas do ensino de ciências. Leia isso aqui tudo, compare com outras competências específicas de português, de língua portuguesa, por exemplo, e tente ficar íntimo dessas 8 competências. Todo o nosso trabalho vai estar pautado nessas competências, que são bem amplas. Eu acho que é um ótimo material, uma síntese fantástica que a BNCC fez por essas competências. Palpite meu. Aí a gente vai aqui dar o próximo bloco. Aí tem aqui, ciências do ensino fundamental. Ensino de ciência, no ensino fundamental. Aqui ele vai explicar como que está dividido o ensino de ciência no ensino fundamental. Aqui ele fala, para orientar a elaboração do currículo, as aprendizagens essenciais a serem asseguradas. Então, a gente tem aprendizagens essenciais que têm que ser asseguradas neste componente curricular, que é de ciência da natureza, foram organizadas em 3 unidades temáticas. Então, o que a gente está vendo aqui? Essas aprendizagens fundamentais, essenciais, né, elas precisam ser asseguradas, e a BNCC dividiu o componente curricular em 3 blocos. Essas unidades temáticas são blocos. Ela vai falar de cada bloco e porquê desses blocos. Leiam isso. Por que matéria e energia? Só com essa leitura que você vai poder criticar se esse bloco poderia ser subdividido ou não, ou se ele poderia se juntar a outro. Outro bloco, matéria e energia. Aliás, primeiro foi matéria e energia, agora vida e evolução. Que bloco é esse? Do que fala? Você já deve imaginar. Mas vamos, em nossas práticas, trabalhar esses blocos, esses 3 blocos. Mas o bloco principal aqui no sistema solar entra um pouco em vida e evolução, entra um pouco em matéria e energia, mas o principal, quando falamos de sistema solar, é o bloco Terra e Universo. Então, a gente vai ter um bloco... Nós vamos ter no nosso curso aqui do Métodos e Conteúdos de Ensino de Ciência, a gente vai ter uma parte para o Sistema Solar e uma parte para a Terra. Na parte do Sistema Solar, nós vamos entender o que é o Sistema Solar, né, como é distribuído, como é distribuído, né, qual é a natureza, características. Lembra que isso enche as crianças de curiosidade, tá? Enche as crianças de curiosidade. A gente vai discutir as cosmogonias, né? Como que se explicava o que era o universo antes. Nesses meus vídeos, falta ainda ampliar um pouco, falar de cosmogonias africanas, indígenas. Depois eu vou colocar uma dissertação de mestrado de um aluno, de um colega meu, que formou comigo, que ele falou justamente sobre cosmogonias africanas, de astronomia. É muito bacana, eu vou colocar depois como material para vocês. Mas nesse meu curso ele está um pouco carente, só pega ali o Egito na África, Grécia, né, fica um pouco meio eurocentrado, esse curso que a gente está. Então é uma crítica a se fazer, mas é uma ideia, é uma crítica que pode ser expandida, né, não precisa ser subtraída, sim expandido, trabalhar a cosmogonia escandinava, por exemplo, a
a cosmogonia aqui das Américas. Então, a gente tem que expandir isso. Esse material ele precisa ser expandido. Esse que fala de cosmogonias, que é o vídeo de hoje. Então, e a gente vai falar, então, no Terra e Universo, a gente vai estar falando, quando a gente vai falando do Sistema Solar e quando a gente vai falando da Terra, a gente vai falar de vulcão, a importância do vulcão, a gente vai falar de terremoto, de placas tectônicas, a gente vai entender a Terra. Tá? Bom, e aí aqui, essa parte é para vocês entenderem os blocos, né, essas unidades temáticas, e aqui, depois disso, ele parte para as habilidades que estão relacionadas às unidades temáticas e ao objetivo do conhecimento. E aí eu vou só mostrar algumas aqui para encerrar, mas é interessante que vocês leiam todas e vejam que outras assim que poderiam relacionar. Acho que até poderia ser legal, quando vocês assistirem o vídeo, citar, eu acho que a habilidade tal poderia entrar aqui, porque foi trabalhado tal coisa. Vou deixar esse trabalho para vocês. Escala de tempo. Com certeza a gente vai estar falando de escala de tempo, a gente vai falar do tempo do universo, né? A gente vai estar falando de rotação da Terra, de translação. Então, esse bloco aqui, por exemplo, EF01CI05, é o ensino fundamental, 01, que é o primeiro ano, CI Ciências, 05, que é o quinto tópico, repara, quinta habilidade, repara que teve 1, 2, 3, 4, 5, essa é a quinta. Esse. E ela trabalha identificar e nomear diferentes escalas de tempos, períodos diários, sucessão de dias, semanas. A EF01CI06, selecionar exemplos de como a sucessão de dias e noites orienta o ritmo de atividades diárias de seres humanos e de outros seres. Vamos ver só do Terra-Universo? Aí aqui, ó, descrever para o segundo ano aqui, Terra-Universo. É a sétima habilidade, descrever a exposição do Sol em diversos horários do dia e associá-la ao tamanho da sombra projetada. Isso para o segundo ano do ensino fundamental. Você sabia que você ia ter que trabalhar isso com estudante? Isso aqui a gente trabalha no ensino médio também, que é já lá em matemática, que é calcular a sombra, calcular a altura de uma árvore ou de um prédio baseado na sombra. Então, a prática que você fazer aqui pode trabalhar no ensino médio já, mas só que a equação deixa para o ensino médio. Né? Comparar o efeito de radiação solar, aquecimento e reflexão em diferentes tipos de superfície. Água, areia, solo, superfície escura, clara e metálica. Então, isso aqui está relacionado, por exemplo, com cores e tons da educação infantil. A gente pode pensar em práticas aqui que trabalhem isso e possa ser abordado nos dois níveis. Mas isso você vai ter que trabalhar no segundo ano do ensino fundamental. Você já está preparado para isso? Já sabe pelo menos como se orientar para preparar uma prática dessa? O terceiro ano, vamos ver lá, identificar características da Terra como seu formato esférico, né? Formato esférico, a presença da água, solo, etc., com base na observação, manipulação, comparação de diferentes formas de representação do planeta. Mapas, globos, fotografias, etc. O aluno, hoje, ele é alvo de muitos memes também, né? E aí você tem que estar preparado para trabalhar com isso. Você não pode aceitar nem tolerar a ideia de que a Terra é plana. Mas você pode, tá? Se na sua turma muita gente querer falar disso, que provavelmente porque viu em algum meme, né? Aí você pode, a partir disso, criar uma prática que mostre as incoerências dessa abordagem. E aí também trabalhar o meme, né? Você pode trabalhar o meme no informática, faz uma ponte com português, com informática, trabalhar os perigos das fake news e das teorias de conspiração. Aqui dá para fazer um trabalho bem amplo. Observar, identificar e registrar os períodos diários. A 9, comparar diferentes amostras de solo. A 10, identificar os diferentes usos do solo, plantação, extração da terra, blá, blá. Quarto ano, isso aqui a gente poderia pensar, né? Pô, se era para estar aqui,
Não era para estar em vida, em evolução, ou em matéria e energia? Essa ideia de comparar as amostras de solo da escola, identificar os diferentes usos de solo, plantação, extração de matérias, é uma questão a se pensar, se está bem colocado aí, ou se poderia fazer algo melhor. Terra e Universo, identificar os pontos cardeais com base no registro de diferentes posições relativas ao Sol. Então, no quarto ano, você tem que trabalhar pontos cardeais com esse estudante. Porque quando chegar lá no ensino, nos anos finais do ensino fundamental, ele vai trabalhar pontos cardeais e mapa mais amplamente com o professor de geografia. Então, aqui você começa. Comparar as indicações dos pontos cardeais, resultados de observações de associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra, períodos regulares, blá, blá, blá. Vamos seguir. Terra e Universo, identificar algumas constelações no céu com apoio de recursos como mapas celestes e aplicativos digitais e os períodos do ano em que elas são visíveis. Você vê, vocês vão ver 10 vídeos meus falando sobre várias coisas, eles não têm isso. Você vê como trabalhar com astronomia é uma construção enorme, porque 10 vídeos que vocês vão ver, eles não tratam disso, de utilizar recursos para mapa, mas eu vou colocar no material complementar alguns aplicativos e recursos que vocês possam utilizar para trabalhar isso. E é você pensar, porque a ideia não é que você aprenda a reproduzir prática, mas que você consiga ter orientações suas para poder construir práticas bacanas. Associar o movimento diário do Sol e demais estrelas no céu ao movimento de rotação da Terra. Isso está abordado no nosso top, no nosso curso. Concluir sobre a periodicidade das fases da Lua, isso aqui quando a gente for falar da Terra. Projetar e construir dispositivos para observação à distância. Outro tópico difícil. Aí aqui acabou o quinto ano, vamos para os anos finais. Vamos lá de novo. Terra Universo. Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra. Identificar diferentes tipos de rochas, selecionar argumentos e evidência que demonstram a esfericidade da Terra. Aqui é como que dando continuidade àquele tópico que a gente viu lá no quarto ano, se não me engano, ampliando. Inferir que as mudanças na sombra de uma vara ao longo do dia, em diferentes períodos do ano, são uma evidência dos movimentos relativos entre a Terra e o Sol. Isso aqui é bom fazer com prática, né? Isso é coisa que é bom fazer com prática. Vamos aqui para o sétimo ano, a gente tem demonstrar que o ar é uma mistura de gases, descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra e discutir as ações humanas responsáveis pelo seu aumento artificial, queima de combustíveis, fósseis, são muito importantes. Justificar a importância da camada de ozônio, interpretar fenômenos naturais como vulcões, terremotos, a gente vai trabalhar isso lá na frente quando estiver falando de terra, de tsunami, com prática, justificar o formato das crostas brasileiras. Mas isso daqui, por exemplo, eu trabalhei ano passado com alunos do ensino fundamental 1, do primeiro ano. Primeiro ao quinto ano. Não, trabalhei lá do primeiro ao quinto ano. E aqui vamos para o oitavo ano, justificar por meio de construção de modelos da observação da Lua no céu a ocorrência de fases da Lua, dos eclipses, representar os movimentos de rotação e translação na Terra e analisar o papel da inclinação do eixo de rotação da Terra, relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica. Nós vamos trabalhar isso aqui lá na frente. Lá na frente a gente vai trabalhar isso, quando vamos falar de condições de tempo. Identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo. Vamos trabalhar isso lá na frente. Não é agora no sistema solar, mas quando a gente estiver trabalhando lá na frente. Discutir iniciativas que contribuem para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da edificação. Descrever a composição e estrutura do sistema solar. Olha só, onde aparece, essa aqui é a minha primeira crítica. Quando eu li esse material, eu trabalhei isso daqui com as crianças, vocês vão ver a prática que eu trabalhei com as crianças do sistema solar no ensino fundamental 1, foram práticas maravilhosas, as crianças adoraram, fizeram muitas perguntas, elas tinham muitas curiosidades sobre o sistema solar. E aí a BNCC fala para trabalhar isso no 9º ano.
Lógico, são indicações aqui, ninguém tem que seguir exatamente o que está aqui, mas a gente sabe muito bem que muitos professores de muitas escolas vão fazer o seu currículo praticamente meio que deslocando as coisas daqui para lá. Eu não faria assim, eu abordaria toda a BNCC, eu fazer uma plano, mas eu não deixaria para discutir com os alunos sistema solar lá no 9º ano. As crianças do 1º ano, do 2º ano, têm uma enorme curiosidade sobre isso. Os seus desenhos falam disso, os seus filmes falam disso. E aí você vai deixar para trabalhar isso só? Não, vamos trabalhar no 9º ano, que isso está previsto para o 9º ano. Não. Essa é uma crítica enorme que eu acho. Eu acho que isso daqui deveria estar como habilidade a começar a ser discutida lá no início, até na educação infantil, já começar com alguns, esse sistema solar, esses modelos de sistema solar essas práticas que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo. Você pode trabalhar com as crianças do 9º ano, vai ser bacana. Mas você pode começar também lá no ensino fundamental. Como no 9º ano você vai fazer discussões maiores, você vai ver detalhes maiores, você vai mais detalhes numéricos, mais comprovações numéricas e muito mais coisas. Então tem coisas, as minhas práticas elas vão poder ser abordadas em todo o ensino básico, mas a gente tem que ficar atento a isso. É justo, é certo, é coerente. Você acha que a criança não vai trazer, não vai estar querendo discutir isso lá no ensino fundamental, você só vai discutir sistema solar lá no 9º ano? Então, eu acho que as escolas não vão aceitar isso, gente. As escolas que vocês vão pegar, principalmente escola particular, você vai ter que desenvolver trabalhos sobre o sistema solar lá nos primeiros anos. Então é isso, meu povo. Falei que ia ser curtinho, mas acabamos de muitos detalhes que surgem, a gente acabou esticando, né? Mas ainda sobrou aí 1 horinha para vocês assistirem o vídeo, que acho que tem 7 minutos, e fazerem algumas anotações. Podem ler o artigo também que eu coloquei lá, que vai ser muito importante para a formação profissional de vocês. Quem quer falar? Deixa eu interromper a gravação aqui, enquanto vocês vão pensando quem fala.